Olá, tudo bem? Eu sou Alexandre Santos, CEO da Strike Games, e hoje eu estou muito feliz de estar aqui com o segundo episódio da série Jogos Não Digitais com Assuntos de Sala de Aula. Jogos não digitais com assuntos de sala de aula. No primeiro episódio nós falamos sobre dados de uso de jogos em sala de aula, falamos o que é um jogo, falamos sobre círculo mágico e perguntamos qual a sua matéria. É importante que vocês nos digam quais são as matérias que vocês dão em sala de aula para que possamos orientar e auxiliá-los. Também esperamos que vocês gostem dessa série. Nós vamos continuar falando sobre como utilizar os jogos, como criar, como usar em sala de aula. Estão vendo essas canequinhas aqui no fundo? Elas são sobre os jogos que nós já fizemos. Fizemos sobre Revolta dos Malês, Revolta dos Búzios. São assuntos de sala de aula. Se vocês quiserem também ter uma caneca dessa, depois entre em contato pelos comentários. Nós vamos fazer alguns sorteios. Também estamos vendendo essas canecas. Espero que vocês gostem, que acompanhem, participem da discussão. Também compartilhem a série, divulguem o nosso projeto, que para a gente será muito bom, e que vocês participem, que vocês deixem nos comentários o que estão achando, quais os jogos estão fazendo. E é isso, um grande abraço, espero que gostem, até mais. Bom, então vamos lá. Você imagina criar um jogo com assuntos de sala de aula? Por onde começar? Acho que o melhor caminho é que você veja a matéria que você dá aula. Alguns passos para começar a criar o jogo. É importante lembrar que não existe uma fórmula mágica. Cada um tem sua metodologia, mas pode-se usar algumas perguntas guias, perguntas chaves. A primeira pergunta é como eu jogo? Quais são as regras, o que eu devo fazer, quais os objetivos dentro das fases. A segunda, qual o assunto? Em que matéria o jogo será usado? Porque vai ajudar a determinar várias coisas. Depois, quais as regras do jogo? Como eu ganho pontos? O que eu devo fazer para passar de fase? Como é que eu faço para vencer? Quarta pergunta, de que forma eu ganho o jogo? Qual a meta principal do jogo? Qual o objetivo? Resgatar a princesa, derrotar o inimigo, solucionar algum enigma? A partir daí vai ser o norte do projeto. Quinta pergunta, é para quantos jogadores? Quantas pessoas jogarão ao mesmo tempo? Sexta pergunta, quais as minhas ações? Eu aperto botões, eu respondo perguntas, eu ando, eu corro, eu pego itens. Sétima pergunta, de que forma interajo com o jogo? Uso o corpo, via deck de cartas, via tabuleiro? O jogo possui um mestre, como nos jogos de RPG? Eu vou falar um pouco agora sobre as partes do jogo, baseando no livro Challenger for Game Designers, da Bataware e do Schreiber. É um livro bastante interessante, que ele traz 6 partes do jogo. A primeira é o estado e o espaço. O estado do jogo é como uma fotografia. Pense, você tirou uma foto, todas as peças estão em uma posição, uma localidade, um exemplo claro de estado. Para vencer o jogo, o primeiro jogador que chegar na última casa vencerá. Então pense no jogo de tabuleiro. Então, quando o primeiro jogador colocar a peça dele na última casa, ele vence o jogo. Ou no caso, uma situação de jogo de batalha como o War, você joga os dados e vence. O estado, quem tirar o dado mais alto vence a batalha. Então o estado seria essa informação que leva a uma mudança no jogo. Já o espaço do jogo é o tabuleiro, a área de jogo, a janela do computador. Isso é um espaço do jogo, é onde se passa o jogo. Já o segundo item de um jogo são os jogadores, o avatar e as peças do jogo. Os jogadores vão ser as pessoas que vão interagir, se divertir, aprender com o jogo. E nós temos diversos tipos de jogadores. Temos os exploradores, os competitivos, os curiosos. E é importante entender esses perfis ao se trabalhar o jogo, principalmente para a sala de aula. Entender o perfil dos estudantes,
para que se crie um jogo de acordo com as características que chamem a atenção deles. Já o avatar vai ser a representação de cada um desses jogadores. Cada um vai ter um personagem que vai representá-lo dentro do jogo. É aquele personagem que você enxerga nos jogos de videogame, que ele anda na tela. No caso, os avatares do jogador no jogo de xadrez são as peças que ele utiliza. No de dama são aquelas peças que ele vai movimentando. Em jogo de trilha, você tem os pinos também que representam, alguns têm os próprios personagens. Então o avatar seria essa figuração. Já as peças do jogo são os elementos que vão compor o jogo. O dado, a carta, os avatares, o tabuleiro. Todos esses elementos aí vão ser as peças que vão integrar o jogo. Seriam para jogos não digitais. E por último, hoje vamos falar sobre a mecânica, que são as regras do funcionamento do jogo. Quantos personagens vão jogar, quais são as regras de movimentação, as regras de luta, como se vence, como se realiza todas as ações dentro do jogo. Isso é a mecânica, a forma de jogar, que aí você tem a jogabilidade também. Então, relembrando o que nós falamos hoje. Falamos sobre perguntas-chave, falamos sobre os componentes do jogo, o estado e o espaço, falamos sobre jogadores, avatares e peças do jogo e por último falamos sobre mecânica. Espero que tenham gostado, que se inscrevam no canal, compartilhem e continuem a nos acompanhar. Ainda temos a terceira parte do nosso vídeo. Um grande abraço e até mais!